Fala ricos e ricas, Caio isso aqui mais uma vez. E nesse vídeo a gente vai falar sobre subscrição de cotas de fundo imobiliário. E esse vídeo é importantíssimo porque a subscrição de cotas de fundo imobiliário ela vale apenas para quem já é cotista dos fundos imobiliários. E eu vejo que tem muita gente pesquisando sobre cotas de fundo imobiliário, sobre a subscrição especificamente, e ainda não investe em fundo imobiliário. Então, antes de você pensar no que é a subscrição de cotas, investe logo para você não ficar perdendo mais tempo. Tem uma parte de gente que quer investir e fica com medo. Aí quando você vai ver, passa 2 meses já, ela não ganhou dividendo e já gastou o dinheiro e continuou só querendo investir, mas não investe. Então, é muito importante você sentar logo, investir logo para você começar a sentir que é mercado e participar, por exemplo, da subscrição de cotas de fundo imobiliário, porque se você não é cotista, você não pode participar. E é esse o recadinho que eu tinha que falar logo aqui no começo do vídeo, e sem mais enrolação, vamos lá. Esse vídeo eu vou te explicar o que é a subscrição de cotas de fundo imobiliário, e para te ajudar a entender basicamente o que é isso, eu montei aqui 2 páginas no Word com um exemplo e algumas breves descrição, nada muito escrito aí, só para você entender o que é. E no exemplo prático aqui eu usei o nosso querido Joãozinho como investidor de uma empresa específica que tem valor de patrimônio de 100 milhões de reais, para um exemplo de como funciona a subscrição na prática para você entender, tá? E antes de eu compartilhar a minha tela e te explicar aqui, vou só pedir para você se inscreve no canal, dá um like no vídeo também que ajuda muito a gente, e compartilha esse vídeo para todo mundo aí que só fica enrolando e não investe em fundo imobiliário. Então precisa saber também o que é subscrição, se essas pessoas aí já investem, né, pessoal? Então, sem enrolar mais nada, vamos aqui para a minha tela, chega aí. Fala ricos e ricas, aqui ó, já estamos na minha tela. E basicamente o que é a subscrição de cotas de fundo imobiliário? A subscrição de cotas de fundo imobiliário ela faz parte de uma nova emissão de cotas para aumentar o capital do fundo. Então você tem um fundo lá, no meu exemplo que eu vou te mostrar aqui mais abaixo, o fundo tem 100 milhões de reais. Então beleza, o fundo está lá, está gerindo os imóveis, tudo. Esse exemplo de fundo imobiliário também vale para alguns outros tipos de fundo, tá? Mas usando no fundo imobiliário, então o fundo está lá 100 milhões de patrimônio, que é um patrimônio relativamente pequeno para um fundo imobiliário hoje. Tem muito prédio que vale muito mais de 100 milhões, mas aqui é só para facilitar o entendimento. Podia ser 1 bilhão de reais, 1 trilhão de reais, que a subscrição funciona exatamente da mesma maneira. Então vamos pensar aí a subscrição. A subscrição, que ela faz parte de uma nova emissão, então você tem que entender o que é a nova emissão. Nova emissão é quando o fundo precisa levantar mais dinheiro e ele precisa pegar esse dinheiro de algum jeito. E por quê? Ele precisa desse dinheiro para investir, comprar mais imóveis, às vezes fazer algum outro projeto, então ele precisa de dinheiro. Então, quando precisa de dinheiro, ele tem basicamente aí 2 maneiras de levantar dinheiro. Primeiro é pedir emprestado, igual que eu, você, a gente vai no banco ou pelo aplicativo do banco, pede um crédito pessoal, um financiamento às vezes de imóvel, de carro, é um empréstimo clássico. Só que como o fundo tem muito dinheiro, ele consegue melhores taxas e ele precisa também de um volume de empréstimo muito mais alto, porque o fundo não vai pegar emprestado 20 mil reais, ele quer normalmente milhões de reais emprestado, tá? Mas esse é o ponto número 1 aí, uma primeira forma de fundo pegar dinheiro. Segunda forma é emitir cotas. Então, indo na nossa linha aqui, ele emite cotas, porque ele dá as cotas para os novos cotistas aí, ou os cotistas que já têm também, fizeram a subscrição, e em troca ele recebe dinheiro. E aí com esse dinheiro que ele recebe, ele vai lá e investe, porque ele aumentou o capital dele. A subscrição de cotas é basicamente o direito de quem já é cotista poder subscrever, ou seja, poder pegar essas novas cotas de forma prioritária, antes de chegar para as outras pessoas aí que ainda não são cotistas. E basicamente você só pode pegar essas novas cotas na mesma proporção, ou seja, o percentual igual que o fundo está aumentando. Ou seja, se eu tenho 1.000 ações e quero vir para 2.000 ações, ou seja, eu quero de 1.000 e para 2.000, eu preciso o quê? Tenho 1.000 e tenho que aumentar mais 1.000 para chegar em 2.000. E o fundo imobiliário, ele vale 100 milhões e ele só vai aumentar para 50 milhões a mais, ou seja, de 100 milhões de patrimônio, ele vai para 150 milhões de patrimônio. Ou seja, ele aumentou 50%. Isso quer dizer que eu, quando for subscrever, vai aparecer para mim que o máximo que eu posso subscrever é 500 cotas, que é as 1.000 que eu tenho e mais metade. A metade de 1.000 é 500, que é igual às 100 milhões de patrimônio do fundo e aumentar 50 milhões, é metade. Não vai aparecer e não vai deixar eu subscrever mais. Então eu vou poder subscrever até 500. Então é 1.000 com 500, supondo que eu subscreva tudo, vou ter 1.500.
Se eu quiser ter 2.000, eu vou ter que comprar no mercado ou depois, se sobrar cotas, vai ter um novo rateio e aí eu vou lá e compro de novo as sobras. São os únicos jeitos de eu conseguir atingir as minhas 2.000. Mas na subscrição você tem um limite que não é você que determina. Esse limite é o fundo que vai determinar. Você pode aí determinar o seu máximo de acordo com o dinheiro que você tem. Mas já tem um máximo maior aí que é o que o fundo permite. Isso não tem como passar, tá? E eu vou te mostrar aqui num exemplo mais prático aqui embaixo. Chega aí, pessoal. Aqui, ó, nesse nosso exemplo, pensando do lado do fundo. Se o fundo vale 100 milhões e ele tem 10 milhões de cota, 100 milhões dividido por 10 milhões de cotas dá R$10 por cota, tá aqui embaixo. 100 milhões, vou dividir por 10 milhões, dá R$10 por cota. Legal, até aí? Aí o fundo quer aumentar 10 milhões de reais. Então ele vai fazer o quê? Vai emitir mais 1 milhão de cotas, que cada uma cota vale R$10. Então esse 1 milhão de cotas vezes R$10 vai dar os 10 milhões que ele quer de dinheiro novo, né? Então no final, esses 10 milhões a mais, aos 100 milhões que ele tinha, vai dar 110 milhões. Que é basicamente, vai ficar assim, ó. 110 milhões de reais, vai dividir por 11 milhões de ações e vai continuar os mesmos R$10 por cota. Por quê? Porque ele aumentou 1 milhão de cotas aos mesmos R$10. Então, o patrimônio, tudo de R$10, vai continuar sendo R$10. Esse é olhando o lado do fundo. Então, ele aumentou 10%, concorda? Se ele aumentou 1 milhão de cotas de 10 milhões de cotas, é 10%. Se ele aumentou 10 milhões de reais sobre os 100 milhões de patrimônio, também é os 10%. Então ele aumentou o capital do fundo como um todo, o patrimônio do fundo, em 10%. Então esses 10% é o máximo que você pode subscrever as ações, que é o que eu vou te mostrar aqui embaixo. Aqui, pensando aqui do lado do investidor, o nosso investidor aqui, Joãozinho, supondo que o Joãozinho tenha 1.000 cotas, que equivalem a 10 mil reais. Ou seja, são 1.000 cotas vezes R$10 cada uma, vai dar os 10 mil reais. E se o aumento de capital aí é só de 10%, quer dizer que o Joãozinho tem 1.000 ações, ele só vai poder subscrever 100, que é 10% das 1.000 que ele tem. Ele não pode fazer mais, não tem como, não deixam fazer, o sistema vai travar, não deixa, não tem como. O máximo que ele pode fazer é o mesmo percentual da empresa. Então, se ele tem 1.000, o máximo que ele pode ficar é com 1.100, ponto. Mas, se o Joãozinho não tiver dinheiro para subscrever essas novas 100, aí beleza, ele subscreve menos, mas mais não tem como fazer, tá? E basicamente isso é o que? É as 1.000 cotas vezes 10% do aumento de capital vai dar essas 100 cotas. Ah, o Joãozinho não tem dinheiro, quer fazer o quê? Só 50 cotas, beleza. Então o Joãozinho vai ficar com 1.050 cotas e ele vai pagar só sobre 50 e não sobre as 100 porque ele não tinha dinheiro. É muito importante saber que essas 100 cotas novas da subscrição, você vai ter que pagar por esses R$10 nesse exemplo aqui. Não é de graça, as cotas não vêm para você de graça. Você vai comprá-las por esse preço específico de R$10 e o fundo vai receber R$10 para cada cota que você subscrever e todas as outras pessoas subscreverem. Que é esse montante de dinheiro que ele vai usar para comprar o novo prédio que ele quer, novo investimento que ele quer fazer. E por que ele emite, né, novas ações? Porque é mais barato emitir, no caso as ações não, as cotas, que é mais barato ele emitir cota do que ficar pagando juros de financiamento ou de empréstimo com um banco. É muito mais fácil ele emitir, mas não vou dizer mais fácil a parte burocrática, mas é mais barato para o fundo emitir. E se a gente for pensar quanto vai custar para o Joãozinho tudo isso, ó, no nosso exemplo aqui embaixo. Então, o Joãozinho, ó, ele pode gastar até R$1.000, que são as 100 cotas, que é basicamente aqueles 10% do quanto ele tinha. Então, ele vai gastar até R$1.000. Por quê? Se o Joãozinho não quiser gastar 100 cotas, ou seja, os R$1.000, ele quiser só 50 ou 40, ou ele estava duro aí, teve alguns problemas, só vai conseguir 10 cotinhas. Então, ele vai gastar quanto? R$100, que é 10 cotas multiplicado por R$10 cada cota. Perfeito. No nosso exemplo, ele vai aqui, no caso, subscrever as 100 cotas inteiras, vezes os R$10 de custo para cada cota, vai dar esses R$1.000. E não tem problema, se ele quiser menos, é só trocar aqui, esses 100 trocar 50 e 50 vezes 10 dá R$500. Então o custo dele é R$500. É que o máximo é R$1.000, que é como se ele fosse subscrever
todas as 100 cotas que ele tem direito, tá? Mas é um direito, ele não é obrigado a subscrever todas. Até que deixei aqui embaixo, aqui, ó. Ele não precisa subscrever tudo. Ele pode subscrever o que ele quiser até esse limite, mas não precisa ser tudo que ele pode, tudo que ele tem direito, tá, pessoal? E esse foi o conteúdo deste vídeo, foi muito importante eu falar para você entender o que é a subscrição de cotas de fundo imobiliário. Aproveito para te agradecer por ter visto o vídeo, se você ficou até o final. Aproveito também, me ajuda, dá um like no vídeo, se inscreve no canal que ajuda muita gente. E muito obrigado por terem assistido.